Lara. Isso aqui. Não, vai, espera aí. O que é isso aqui? O que, Neta? O baú da sua avó? É. Esse é o baú da sua avó Tereza. É onde ela guardava as suas coisas. Ai, eu posso ver? Claro, minha neta, isso pode te lembrar de algumas lembranças dela. Mari, você me ajuda? Ajudo. Nossa, quanta coisa! Olha só. Jornal. Jornal antigo. Silêncio bonito. Tudo diferente. É verdade. Olha que diferente o jeito que elas se vestiam. Nossa, olha a pulseira dela que grande, eu tenho uma parecida. Olha esse cabelo, esses vestidos. Olha antigamente como eles usavam esses chapéus estranhos, diferentes, né? Grande, hoje em dia não se usa mais isso. Não se usa, é verdade, eu nunca vejo ninguém sair de chapéu pela rua. Nossa, olha só o que tem aqui. O que é? Olha aqui, parece como que sua avó tá usando. Nossa, é verdade, é. Se bem que hoje em dia parece o da sua avó também tem manga comprida, né? É, a gente também não usa cabelo assim. Não. Ei, que, olha esse vestido. Até que parece aquele lá, mas bem pouquinho. É. I can probably say. Será que se a gente procurar dentro do baú a gente acha algumas coisas iguais? Assim? Vamos procurar então, vamos ver. Olha, tem uma saia. Olha isso daqui. A gente gostei. Olha esse vestido. Olha isso. Que diferente. Então, seria bonita? Linda. Olha só como eles divulgavam o filme antigamente. É, mas como será que é hoje em dia? Olha aqui, esse jornal tem aqui como que eles divulgam o filme hoje em dia. Nossa, bem diferente, bem né? Diferente mesmo. Eu já vi esse filme com a minha mãe. É Cantando na Chuva, o cara fica dançando na chuva, sapateando, esse filme é muito legal. Olha o que minha mãe escreveu aqui. Que bonita cena em que Jane Kelly, atuando como Don Lockwood, canta e dança na chuva na cidade de Hollywood após o encontro com Alina Lehman, representada pela atriz Jean Hayden. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above, and the sun's in my heart, and I'm ready for love. Nossa, será que esses professores fizeram? Eu não sei. O que é subversão? O que será que estava acontecendo nesse dia? Aqui estão minhas netinhas. Vocês estão com fome? Nossa, como? Vó, o que é essa notícia aqui que a gente não está entendendo? O que aconteceu nesse dia? Nesse dia. No ano de 64 foi quando eu conheci a sua avó. Neste momento, o governo tinha tomado várias atitudes contra as manifestações que ocorriam contra o golpe militar. Como assim, vó? Impuseram algumas leis que impediam as pessoas de manifestarem seus sentimentos e suas ideias. O curso de pedagogia, aquele que a sua avó fazia,
foi fechado e os professores foram afastados. E foi assim que você conheceu a avó Teresa? Sim, minha neta. Foi aí que eu conheci a sua avó Teresa nas manifestações. Lara, você viu esse jornal aqui no diário da sua avó, não? Eu vi. Tá vendo como ele é feito em forma de um diário? Aqui mostrando tudo. É bem diferente de um jornal de hoje. Ele é mostrado em vários lugares diferentes. Aqui tem um jornal também antigo, vó. Explica direito. Então, deixa eu ver, tem um jornal novo aí também para eu poder explicar? Aí, estão vendo as reportagens aqui? Aqui estão as imagens, elas ficam do lado esquerdo. E aqui, no Jornal Novo, eles estão mais espalhados. E assim, eles buscam trazer coisas novas e diferentes no jornal de hoje. Aqui, ele é mais como se fosse um diário. Estão vendo como se parece muito com um diário contando sobre o dia, sobre quais pessoas estavam lá na hora. E aqui não, vão contando coisas pontuais. Ah, entendi, vô. Quer dizer então que antigamente eles faziam assim, tudo assim como se fosse um diário. E as propagandas, elas ficam diferentes também hoje em dia. Você viu, Mari, como tudo mudou? Então, garoto, mas também nem tudo mudou. Também houve permanência. Ah, é? E o que permaneceu? Sim, estão vendo que em todos os jornais tem pelo menos alguma coisa falando sobre o falecimento, sobre o nascimento. E também. aqui, né? Isso. As principais notícias também continuam nas capas principais. Aqui, grandão. Estão vendo? Aí também deve ter em alguma parte do jornal. Isso fica igual na capa. Isso, aqui, exatamente aqui. Opa. Tá. E como que eles entregavam antigamente? E hoje? Isso é uma boa pergunta. O jornal ele é um meio de orientação e informação rápida. E ele é constituído de 5 editorias principais, sendo elas economia, política, cultura, cidade e esporte. Essas editorias são conhecidas como os cadernos. O texto hoje ele é escrito obedecendo as regras da língua portuguesa, os textos jornalísticos e o lead, que é o formato que a maioria das matérias da maioria dos jornais são escritas. O modo de distribuição é variado, por meio de bancos de jornais, entrega em residências, mercearias, etc. Alguns jornais, principalmente os locais, eles utilizam gazeteiros. O que são os gazeteiros? Os gazeteiros são aquelas pessoas que eram conhecidas antigamente pelo extra, que ficam nas ruas vendendo os jornais nas ruas. O texto, antigamente, ele era escrito de forma relatorial, como se fosse um diário, como se fosse uma ata, explicando apenas os conhecimentos, os acontecimentos principais do dia. O modo em que ele era feito antigamente era em grandes chapas de cobre e as matérias eram coladas em cima, montadas em cima desse jornal. Então, as laudas eram para o tamanho das reportagens e já era pré-definido. Então, era P&B, preto e branco, o modo dessas chapas. Então, passava primeiro só na tinta preta, como se fossem grandes carimbos. Hoje, já é outra forma que se trabalha. Os jornais eles são montados nas editorias e depois eles são passados para os tipógrafos que vão passar em grandes rolos esse jornal montando. Então, esse modo chama RGB, que é Red, Green, Blue, vermelho, verde e azul. Então, passa primeiro na chapa do vermelho, depois passa na do verde, depois passa na do azul, para poder dar aquele colorido. Então, toda página que tiver colorida, a sua outra metade vai estar colorida também. E quando uma for preta e branca, a outra metade também vai estar preta e branca, porque eles fazem dessa forma. Antigamente, os jornais eram entregues nas casas pelos jornaleiros. Hoje em dia, a gente tem que buscar jornais nas padarias, nos mercados e em banca de jornal. E aí, você entendeu? Entendi, que legal. E hoje a gente compra na banca de jornal, né? Exatamente, mas ainda hoje nós temos gazeteiros. Espera um pouquinho, ok? Ah. Será?
são 2 livros em que vocês podem escrever a história de cada uma, assim como a avó Teresa fez. Assim como ela trouxe várias coisas que vocês viram sobre a própria história dela e a minha também, fez parte, vocês podem escrever sobre as coisas das suas próprias vidas e assim contar para as futuras gerações o que nós fazemos aqui.